Boa noite. Os servidores públicos de São Vicente entraram em greve na sexta-feira. A paralisação atinge serviços essenciais como saúde e educação. A categoria quer um aumento de 15%. Seu Walter está nervoso. Há meses aguardava o dia de hoje para ir ao médico, mas quando chegou no posto, viu que seus planos não dariam certo. E aqui ela falou que eu peguei a consulta, entendeu? E só daqui a um mês para me remarcar a consulta eu estava precisando lá do médico para fazer a carteirinha do ônibus. E há quanto tempo o senhor ficou esperando para marcar a consulta de hoje? Para ficar esperando essa consulta, mais de 2 meses eu esperei para marcar essa consulta com o médico. Quem veio ao Centro de Diagnóstico de São Vicente, o maior da cidade, que marca e realiza os exames médicos, foi pego de surpresa com a notícia da greve. Fui. Muito. O que a senhora acha de tudo isso, hein? Uma porcaria. Tá ruim, viu? Tá ruim. A revolta é que muitos deixaram de trabalhar para buscar atendimento. Por causa da greve, ele fala que eu tenho que ir no posto de saúde, passar no clínico geral para voltar para cá de novo. Ou eles vão indicar lá que lugar que eu devo ir. A segunda-feira em São Vicente acordou paralisada. Quem foi procurar atendimento não só neste posto, mas em outros, se deparou com cartazes de greve. Os servidores estão de braços cruzados por reajuste de salários. Quem conseguiu entrar enfrentou filas e não teve todos os serviços disponíveis, como no do centro, por exemplo. As escolas também ficaram com atendimento diminuído. Nesta da Vila Cascatinha, 600 crianças não tiveram aula. Enquanto isso, funcionários públicos de todos os setores se reuniram na sede do sindicato da categoria para traçar os rumos da paralisação. Vamos forçar uma negociação, abrir as negociações para ver se a gente caminha. Eles querem reajuste de 15%, só que a administração municipal não quer chegar a este valor. O pessoal continua reafirmando a proposta de 2 dias. Com receio de tumulto, a segurança na prefeitura foi reforçada até com o canil da Guarda Municipal. A Prefeitura de São Vicente informou que é impossível atender à reivindicação dos servidores e ofereceu 7% de reajuste. A administração municipal esclareceu ainda que a paralisação não afeta os serviços essenciais como saúde, limpeza, coleta de lixo domiciliar, guarda civil, transportes e fiscalização de trânsito. A Prefeitura afirmou que vai descontar dos funcionários em greve os dias paralisados. Em Santos, um protesto de líderes sindicais e trabalhadores movimentou cerca de 50 pessoas em frente ao Ministério do Trabalho no centro. A manifestação durou o dia inteiro e é contra as medidas provisórias que dificultam as regras de concessão a benefícios como seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte. Um caso chamou a atenção nos últimos dias. Um comerciante de Cubatão foi preso em flagrante após reagir a uma tentativa de assassinato. Um dos agressores morreu na hora, o outro foi preso em um hospital de Santos. O comerciante alega que agiu em legítima defesa. Enquanto a questão corre na justiça, a família recebe ameaças. Câmeras de monitoramento da casa da vítima registraram toda a ação dos criminosos. A família chega de carro. A esposa entra com o filho de 8 anos e volta para saber por que o marido estava demorando para entrar. Nesse momento, em outra câmera, é possível ver 2 bandidos se aproximando do veículo. Em segundos, são trocados mais de 40 tiros. Um dos criminosos cai na hora e o outro foge correndo. Mesmo ferida, a vítima ainda vai dirigindo até a unidade de pronto atendimento mais próxima. De uma certa forma, eu pude prever pela ação estranha que esses marginais eles tiveram, né? Primeiro, eu chegando em casa, olhei para o lado e vi 2 homens me olhando, né? Olhavam muito. Até então, continuei, parei na porta de casa e pedi para minha esposa e meu filho descer. E eu olhei pelo retrovisor. Eles começaram a voltar e saíram da calçada e foram para o meio da rua. Nisso, eles já estão vindo mais próximo do carro no meio da rua e mexendo na cintura. Eu já imaginei que algo iria acontecer. Peguei minha arma e a municiei, pois ela estava desmuniciada. Nisso, minha esposa entra no carro, não tive tempo de avisar para ela o que podia acontecer. Simplesmente quando eu olhei para o lado, ele já estava com a arma em punho e ele atirou. Ao ele atirar, eu reagi desse ataque, agi em legítima defesa, agi em defesa minha e da minha família. O comerciante de 36 anos levou 2 tiros, um de raspão na cabeça e outro na perna.
Nas casas vizinhas à da família, as marcas de tiros estão por toda parte. A arma utilizada pelo comerciante que pratica tiro esportivo foi apreendida no dia do crime. Ele e a esposa tiveram a prisão em flagrante decretada por porte ilegal de arma. Quando eu consegui ficar totalmente consciente, tinha amigos, tinha policiais fardados, tinha policiais à paisana, eles comentaram comigo que o delegado tinha entendido então que eu fiz porte ilegal de arma de fogo e que eu deveria ser preso automaticamente. Ou seja, após a minha alta no hospital, eu tinha que ir direto para o presídio. Eu chocado, sem saber o que fazer, defendi minha família, usei da legítima defesa, eu estava todo correto com todos os requisitos que a lei pede para eu poder transportar a minha arma e mesmo assim eu estava sendo preso e enviado a um presídio. Na continuação, achando que não podia ter nada pior do que isso, comentam comigo no dia seguinte que minha esposa já estava no presídio. Ela foi enviada para o presídio na hora. Ela não passou por nenhum trâmite. As pessoas comentam que primeiro vai para um CDP, vai para outro setor. Não, ela foi direto para o presídio por porte de arma de fogo. Quando me deu a voz de prisão, fizeram a vistoria em mim, né? Tive que ficar despida. Me colocaram na cela, lá na delegacia mesmo de Cubatão. Depois fui transferida para São Vicente, para cadeia. Não fiquei em nenhuma cela separada, fiquei na cela junto com as prisioneiras. A minha grande pergunta que eu faço, que eu quero entender, que até agora eu não entendi nada, né? Tô perdida, que então o correto seria, não seria meu marido defender a gente, agir de legítima defesa, porque ele defendeu o maior patrimônio que nós temos, que é a família, e sim, não ter defendido, nós termos morrido. Eu acho que esse era o correto, é isso que eu não consegui entender ainda, eu queria essa resposta. Para o advogado de defesa da família, o delegado errou em decretar a prisão em flagrante. Poderia tão somente ter instaurado o inquérito, investigado, para depois deliberar se era necessário prender ou não. Prova disso que na casa do comerciante dispunha de sistema de monitoramento, dispunham de imagens, e as imagens deixam claro que o comerciante agiu estritamente em legítima defesa, nada além disso, além de que sua arma estava absolutamente regular, registrada, possuía guia de trânsito emitida pelo Exército, ou seja, não praticou crime algum, simplesmente se defendeu. Não merecia, ainda que juridicamente, ter sido preso em nenhuma hipótese. Agora, a família tenta continuar a vida e entender tudo o que passaram. Nossa vida virou de pernas para o ar, não conseguimos sair, às vezes meu marido tem dores à noite, a gente não consegue sair para ir no hospital com medo, meu filho não vai à escola, meu filho está extremamente assustado, nós também, não como, não durmo. Pessoas que moram em comunidades comentar que estão escutando, que estão arquitetando matar toda a minha família, não apenas eu, e não querem testemunhar, estão com medo de testemunhar. E eu não entendo, não tenho rixas com ninguém, sou uma pessoa super benquista, tenho muitos amigos, gostaria que o Estado investigasse a fundo antes que o pior aconteça. 5 novos ônibus vão substituir coletivos que foram danificados por vândalos no ano passado em Praia Grande. Os ônibus agora contam com ar-condicionado, acesso à internet e adaptações para pessoas com deficiência. Atualmente, a frota municipal conta com 85 carros. Até o final do ano, a Prefeitura pretende contar com mais 30 ônibus. E depois do intervalo, as notícias do esporte. Além dos gols da rodada, tem o torneio regional de natação disputado na Unisanta. Voltamos já. O complexo aquático da Unisanta recebeu neste fim de semana o torneio regional de natação, encarado pelos atletas como a preparação para as competições nacionais. A primeira competição da temporada começa a aquecer os atletas para o troféu Maria Lenk, que acontece em abril. Nadadores de várias cidades do país já estão em treinos intensos. A gente está com as três equipes juntando a Unisanta, o SESI e o Pinheiros, são equipes que estão entre as 5 melhores do país. Então é um mini campeonato paulista,
importantíssimo para a preparação para o Maria Lenk, que vai ocorrer a partir do dia 6 de abril. A gente tem aqui na competição o Nicolas Santos, tem o Matheus Santana, o Felipe Ribeiro, do time da Unisanta, está aqui a Joana Maranhão, a Gabriele Roncato do Pinheiros, do SESI está a Etienne Medeiros, que é a atual campeã mundial dos 50 costas em piscina curta. Então são nomes aí que estão abrilhantando essa competição. Joana Maranhão, atleta já classificada para o Pan-Americano deste ano, escolheu o torneio aqui na Unisanta para fortalecer seus treinos. O momento agora é de acumular o máximo possível, né? Nadar 3, 4 provas, igual a gente faz no treino, fazer aqui também, sentir o pior possível, o mais cansado possível. A fase é essa, é você conseguir dar o seu 100% cansado, para que quando o seu corpo comece a descansar, você de fato sinta a diferença. Isso te coloca numa situação de confiança grande para que um resultado bom na hora certa venha. O meu técnico falou que eu podia ou ficar em São Paulo e treinar, ou podia vir para cá, e eu preferi vir, porque eu acho que fazer 3 tiros, né, 3 provas aqui agora, em clima de competição, é muito melhor do que simplesmente treinar. O torneio contou com provas das categorias júnior, juvenil e sênior. E quem já é de casa também não perdeu tempo, já que mais perto da competição nacional, algumas adaptações precisam ser feitas. Agora a gente tem que realmente adaptando, que a gente fala o polimento, né, e sabendo que tem que tirar, malhar um pouquinho menos, controlar a alimentação. E agora é um trabalho bem detalhado, assim, para a gente não errar lá na frente. Da natação para o futebol, o Santos segue mais líder do que nunca do grupo 4 do Campeonato Paulista. Ontem no Pacaembu, o Peixe alcançou a 3ª vitória consecutiva ao derrotar o Linense. Veja os gols. Com menos de 5 minutos, Lucas Lima toca para Robinho, que finaliza no canto, sem chances para o goleiro Anderson. O Santos amplia a vantagem na bola parada. Após cobrança de escanteio de Lucas Lima, Renato sobe mais alto que a zaga do Linense, 2-0. O terceiro gol do Santos saiu aos 4 do segundo tempo. Após uma jogada esquisita envolvendo o centroavante Ricardo Oliveira, o goleiro marca contra. Aos 25 minutos, o Linense esboça uma reação. William Potker dribla 2 e é derrubado por Werley. Pênalti. Diego bate e converte. Aos 29, o atacante Potker diminui ainda mais a vantagem do Peixe. Mas aos 46, Robinho fecha o placar. Após passe de Gabigol, o camisa 7 dribla o goleiro e sai para o abraço. 4-2. O alvinegro praiano volta a campo contra o Botafogo, domingo, às 6h30 da noite, em Ribeirão Preto. E com a vitória de ontem, o Santos chegou aos 17 pontos, 11 na frente do segundo colocado, 15 de Piracicaba. Falta muito para o Santos conseguir essa classificação antecipada. Juan, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Eu acho que é o que a gente vem falando desde o início aqui no Caderno Regional. Os times grandes de São Paulo não vão ter dificuldade para passar de fase. Você veja que o Santos tem 17 pontos e o segundo e o terceiro colocados do grupo com 6 pontos apenas. Então eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma o Santos para se classificar. Acho que na decorrência dos próximos jogos ele já vai acabar confirmando. Os próximos 4, 5 vitórias o Santos já se confirma. O Santos jogou bem, o Robinho de novo se destacou, ele que até então não tinha marcado gols no Pacaembu e já marcou 4 em 2 partidas. Isso daí tá bom, acho que o Santos está evoluindo a cada partida. E isso até anima a torcida, o Santos que vem de uma fase ruim, questão financeira. Então tudo isso favorece o Santos. Acho que vai classificar sem dificuldades e aí, claro, né, na fase de mata-mata do Paulista, aí que vem a dificuldade. E a informação mais quente do Santos, o ex-presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, ele foi condenado à justiça por uma entrevista, ele ofendeu o pai do Neymar, andou fazendo umas insinuações, numa entrevista que ele deu para o site da ESPN em maio do ano passado, viu, Paula? E aí ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar o valor de R$20 mil. Eu acho que isso ainda vai ter um longo processo pela frente, mas aí mais uma derrota para o ex-presidente do Santos, que foi envolvido nesse escândalo todo da venda do Neymar, que fez cair presidente no Barcelona, lá na Espanha. Aí um outro presidente assumiu também, está sendo investigado pela Receita Espanhola. Tem muita coisa pela frente, mas aí mais uma derrota para o Laor. Agora, já em relação à participação dos outros grandes na rodada, o Corinthians venceu o Mojimirim por 3-0 no Itaquerão, gols de Jadson, Guerreiro e Luciano. A equipe da capital lidera o grupo 2 com 16
3 pontos, 2 a mais que a Ponte Preta, segunda colocada, né, Juan? Pois é, Paulo, e o Corinthians ele vem cada vez mostrando que vai mesmo disputar todos os títulos das competições que ele tem pela frente. Interessante que o Jadson falou que ficaria, né, no Corinthians, recusou uma proposta milionária da China. Ele acabou não jogando a última partida, mas nessa marcou um golaço, abriu o placar aí para o Corinthians. O Corinthians ganhou com 3-0. Claro que os gols foram no segundo tempo, mas demonstrou que tem muita força ao longo das competições. Um time, de novo, o Tite escolheu um time misto, quer dizer, mostra que o Corinthians tem elenco e a temporada 2015 vai ser desgastante porque eles vão disputar várias competições. O Corinthians com tudo. Por outro lado, uma notícia ruim, hoje o Sheik ele voltou a sentir um inchaço no joelho, acabou não sendo relacionado para a partida na Argentina contra o São Lourenço, que acontece quarta-feira. Então tá fora o Sheik, que ele é o Mr. Libertadores, né? Quando o Corinthians foi campeão, ele que mais se destacou, tá fora dessa partida, mas aí pelo que a gente vê nos outros jogos, o Corinthians tem jogadores para jogar na posição. E tem o Palmeiras. O Palmeiras também venceu. Na nova arena, a equipe da capital bateu o Capivariano por 2-0. 2 gols de Robinho. O Palmeiras é o líder do grupo 3 com 15 pontos. Pois é, né, Paula, você vê que os times de São Paulo, os grandes de São Paulo, não estão tendo dificuldade nenhuma para irem vencendo as partidas. O Palmeiras que reformulou o elenco aí com 19 contratações, o Robinho uma delas, ele vem conquistando ali a posição dentro de campo. O Valdívia não fica bom nunca joga, ele segue aí em frente, segue vencendo, animando a torcida que está mal acostumada do ano passado, que sofreu bastante, quase caiu, está mal acostumado com excesso de vitórias, mas o diferencial do Palmeiras é que ele vem bem no Campeonato Paulista e vem lotando essa nova arena dele. E é o clube que mais tem arrecadado em reais a cada jogo. Isso daí vai ser bom para o Palmeiras num longo prazo. E agora vem o São Paulo, que foi o único grande dos paulistas que não somou 3 pontos. O tricolor empatou em 0-0 com o Rio Claro, fora de casa, mas segue líder do grupo 1 com 17 pontos. Pois é, Paula, mais uma vez, os grandes de São Paulo mesmo empatando, tropeçando, seguem firmes na liderança. O São Paulo fez um jogo muito ruim. O São Paulo tem altos e baixos, vinha de 2 goleadas por 4-0, aí fez um jogo muito ruim. O Paulo Henrique Ganso não jogou, mas uma partida bem abaixo do que se espera. O Pato muito apagado, Allan Kardec parece que não está se encontrando nessa temporada. O Muricy Ramalho também não consegue mexer, mas acho que isso daí não vai ser problema para o Campeonato Paulista. Como eu já disse antes, os 4 grandes de São Paulo vão se classificar, mas para a Libertadores o São Paulo tem que abrir os olhos, né? Ele perdeu para o Corinthians na estreia, depois venceu o Danúbio, tem jogos difíceis pela frente. É bom que o São Paulo comece a entrosar e mostrar uma sequência de bons jogos, né? Agora, Juan, nós vamos voltar agora a falar do Santos, mas de uma época que marcou a história do clube da Vila Belmiro. O tempo em que Pepe, o canhão da Vila, fazia a alegria dos santistas ao lado de Pelé e outros grandes nomes. Recentemente, ele completou 80 anos. Agora vai ganhar uma biografia. O livro, escrito pela filha dele, vai ser lançado a partir de uma campanha na internet. Canhão da Vila, Pepe Macia, vai ganhar uma biografia. O material foi escrito pela filha, que é jornalista. E ele comentou que tinha uma pessoa solicitado fazer a biografia dele. E aí eu falei para ele, pai, não autoriza porque eu quero escrever essa biografia. O trabalho dela foi um trabalho caprichado, vai ser sucesso absoluto, sem dúvida. Pepe é o segundo maior artilheiro do Santos, com 405 gols marcados em 750 partidas. O ex-jogador atuou como ponta esquerda em 2 Copas do Mundo ganhas pela seleção brasileira, em 58 e 62. Com 16 anos, começou minha carreira como futebolista. E o meu pai, que a princípio era contra. Naquela época, jogador de futebol não tinha assim uma fama muito boa, né? Então, a princípio, ele foi contra. Mas quando eu fui subindo, em juvenil e tal, de Santos, essa seleção, ele chegou à conclusão que era uma carreira realmente espinhosa, difícil. Trabalhava, treinava todo dia, às vezes 2 vezes por dia, às vezes concentrava quinta-feira para jogar no domingo e viajava muito. Então ele viu que era uma profissão honrada. São 80 anos de vida e 60 dedicados ao futebol. Histórias não faltam e agora tudo está prestes a ser documentado. Mas o livro ainda não foi publicado, por isso foi criada uma campanha virtual para arrecadar verba e lançar a biografia Pepe, o Canhão da Vila. Até o dia 23 de abril, os interessados em ajudar podem acessar o site e fazer a doação.
Quem colaborar vai ganhar brindes conforme o valor dado. Entre as opções tem até passar um dia com um craque. Através do site, né, www.quicante.com.br, a pessoa pode adquirir o livro já agora, uma pré-venda, e tem vários brindes ali, como um encontro com canhão, alguns brindes autógrafos e um nome impresso no exemplar. E essa campanha ela vai ter duração de 2 meses, o lançamento do livro oficial vai ser em maio. Os compradores do livro podem ter certeza que não vão se arrepender. Primeiro que o livro é bom, e segundo que essa premiação toda vai ficar batendo papo com o Pepe, com o pessoal da Árvore, com os amigos, conhecer mais ainda da nossa história, isso vai ser gratificante. E olha, bacana essa reportagem, mas você que quer participar aí da campanha, acesse o site quicante.com.br/PEP, quicante.com.br/PEP. E você, Juan, já garantiu seu exemplar? Já garantiu o meu. O Pepe, ele é um jogador que merece, né? Tudo que ele fez pelo Santos, só jogou no Santos. Ele mesmo brinca que o artilheiro do Santos é ele, já que o Pelé, né, não conta, é de outro planeta, ele fala até marciano. Já garantiu o meu, vai ser um prazer ler. E eu recomendo que todos leiam também. Obrigada, Juan, pela participação aqui. Eu que agradeço. Boa noite aos amigos do Caderno Regional. E depois do intervalo, as novas tendências e os cuidados na hora de fazer uma tatuagem. Aqui na região é cada vez maior o número de adeptos. Voltamos já. Cubatão, São Vicente e Santos ficaram sem luz hoje no meio da tarde. Santos foi a cidade mais atingida. 9 bairros tiveram queda de energia. Embaré, Gonzaga, José Menino, Macuco, Boqueirão, Ponta da Praia, Vila Matias, além do centro e da zona noroeste. Comerciantes interromperam os trabalhos. Alguns semáforos ficaram apagados e os agentes de trânsito da CET foram acionados para orientar os motoristas. Em nota, a CPFL informou que houve um problema técnico entre o trecho da distribuidora e a interligação da empresa EMAI. A origem está sendo investigada. O fornecimento atingiu cerca de 120 mil clientes e, neste momento, encontra-se normalizado. O acumulado de chuva em Santos ficou 75% acima do esperado para o mês de fevereiro. Os dados foram apurados pela ONG Estação Amigos da Água. Foram acumulados 384 metros cúbicos de água durante o mês passado, enquanto a média normal seria de 220 metros. Segundo o climatologista Rodolfo Bonafim, o clima chuvoso se deve à chegada constante de frentes frias e de um ciclone subtropical, que aumentaram a umidade do ar ao longo da costa, formando sequências de nuvens carregadas. Começou neste domingo o Defeso do Camarão. O objetivo da paralisação temporária da pesca é preservar a espécie. Aqui pelo mercado de peixes de Santos, o produto ainda está garantido. É possível ver uma grande variedade disponível para os clientes. O pessoal compra muito nessa época para armazenar, entendeu? Daqui a 3 meses aí volta a pesca normal, né? Entendeu? Então o pessoal começa a estocar. Até dia 10, por aí, a gente pode vender, né? Porque tem barco que está chegando hoje para descarregar amanhã. Em alguns comércios, o preço do camarão já aumentou. Um pouquinho só, né? Alguns fica o preço que já está, entendeu? O rosa, que é o mais procurado, né? Ele sobe um pouco, né? Aí os 20%, né? Por aí. A fase de defesa do camarão começou neste domingo. Até fim de maio fica proibida a pesca dos camarões rosa, branco e 7 barbas. Mas os comerciantes garantem que não vai faltar produto de qualidade para os consumidores. A gente já tem um cronograma todo ano. É 3 meses de paralisação da pesca, então a gente faz um estoque, tá? Congelado, armazena, nós fazemos a declaração desse produto na Câmara Frigorífica, o IBAMA e a Polícia Ambiental vão conferir todo mês o que a gente tem, o que saiu, o que nós vendemos e o que nós temos guardado até o final do defeso. Isso é de grande importância, né? Para ninguém fazer aquela pesca predatória, né? Eu acho importantíssimo, até por uma questão de conservação da espécie. Não adianta, se você matar todo mundo, ninguém vai se criar, não é verdade? Comer o que depois? Fechados para reforma. Assim estão a Gibiteca e o Cinearte Posto 4 em Santos. Mas a programação foi transferida para outros locais.
O local que sempre exibiu filmes do Circuito de Arte de São Paulo hoje está bem diferente. Vazio, com as portas fechadas e com um aviso de mudança. O espaço está em reforma desde o último dia 19. A reforma do Cinearte Posto 4, ela vem a atender, na verdade, uma necessidade de acessibilidade, né? Dos banheiros e também das áreas de acesso, da parte da entrada. A partir daí também foi estudada uma reforma física na cabine de projeção, com reestruturação da parte elétrica, pintura, mudança, né, do vidro da projeção mesmo. E no cinema mesmo, na sala de exibição, também, né, vai ser feito a troca do piso, troca das cadeiras, troca do revestimento acústico. Era uma necessidade, né? O Cinearte está muito próximo da praia também, então, quer dizer, a gente tem a questão da marisia, que acaba, de alguma maneira, deteriorando mais rápido os equipamentos. A obra custará quase R$ 75 mil e deve durar 3 meses. Durante este período, a programação do Cinearte foi transferida para a sala de projeção Chico Botelho, que fica no Museu da Imagem e do Som de Santos. O espaço, reformado em setembro, está totalmente climatizado e os filmes são exibidos com tecnologia digital. A programação começa a partir de 12 de março. Com ingressos a R$ 3,00 a inteira, R$ 1,50 meia, 3 sessões todos os dias. A única coisa que vai mudar um pouquinho para quem está acostumado, né, aí no Cinearte, as sessões aqui vão ser às 4, às 6 e às 8 da noite. Outro espaço cultural que também foi fechado para reforma é a Gibiteca, que funcionava no Posto 5. A obra custará quase R$ 47 mil e, enquanto não for concluída, a Gibiteca funcionará aqui na Hemeroteca Roldão Mendes Rosa, que fica no Teatro Municipal de Santos. Nesse primeiro final de semana, a gente vai ter início no dia 28 aqui na Hemeroteca, uma oficina de desenhos de humor, que é uma oficina gratuita, voltada para pessoas com mais de 12 anos, né? Começa dia 28, depois ainda tem dia 7, 14 e 21 de março. Depois, à tarde, também a gente vai ter no MIS um bate-papo sobre o PROAC, né? Que é o Programa de Incentivo do Governo do Estado. E a ideia é continuar, fazendo cada final de semana em algum lugar, levando alguma atividade para algum outro lugar. O Teatro Municipal fica na Avenida Pinheiro Machado, número 48, na Vila Matias, em Santos. Há algum tempo, quem gostava de tatuagem sofria até preconceito. A arte virou moda e hoje muita gente já se rendeu. E as tatus ganham cada vez mais adeptos. Uma das tendências é estampar o amor ou a admiração na própria pele. Mas é preciso tomar cuidado. Leonardo fez essa tatuagem há 1 ano. O olho estilizado é uma homenagem à mãe. Quando decidiu fazer, pediu uma foto a ela e tatuou escondido. Primeiro ela quis me matar, depois ela achou bonito e me elogiou, gostou bastante, ficou emocionada. Eu saí de casa muito cedo, né? Saí de casa com 15 anos. Então, a prova que mesmo saindo de casa cedo, eu amo ela. A tatuagem tem se tornado uma prova de amor, seja entre casais, esporte ou até de um fã para um ídolo. Passada a moda de rostos e nomes de pessoas, agora os amantes escolhem desenhos ou símbolos que apenas o casal ou a própria pessoa sabe o significado. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes pode o relacionamento acabar, enfim, e você ficar marcado, porque é pro resto da vida, né? E nem sempre é possível cobrir a tatuagem que foi feita anteriormente. Nas ruas, a tatuagem como declaração de amor não é a preferida entre o público. Acho que é mais fácil provar nas atitudes do que ir ao extremo, fazer tatuagens, esse negócio. Não faria, não. Então, meus pais aqui, né? O nome dos meus pais, mas é pai e mãe, né? O resto da vida. Agora, namorado, mulher, já é uma coisa diferente. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então melhor não. Por isso, se você pretende homenagear alguém, tenha em mente se essa é a melhor forma e se não vai se arrepender. No caso do nome, que geralmente é feito em preto, então para você cobrir acaba se tornando mais difícil. Então a gente já procura até instruir se a pessoa realmente tem certeza daquilo que ela está fazendo, né? Porque depois se arrepender para cobrir nem sempre dá. Tem que ter certeza. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua sempre bem informado. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.